Olá, seja muito bem-vindo. Você confere agora os principais destaques do Brasil e do mundo. O FGTS Digital, o novo sistema de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para empresas e empregadores, já começou a funcionar. A nova plataforma contém informações integradas à base do e-social. Os empregadores vão poder emitir guias, consultar extratos, solicitar compensação ou restituição de valores e contratar parcelamentos. Os boletos gerados terão um QR Code para leitura e pagamento direto no aplicativo ou site da instituição financeira do empregador. No caso dos trabalhadores, o número do PIS vai ser substituído pelo CPF para evitar conflito de informações. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a estimativa é que com o FGTS Digital, os empregadores vão economizar 36 horas por mês em tempo gasto com rotinas para fazer o recolhimento do FGTS. O novo sistema deve proporcionar uma redução de custos operacionais de mais de 140 milhões de reais por ano. A medida promete aperfeiçoar a arrecadação, a prestação de informações aos trabalhadores e empregadores, a fiscalização, a apuração, o lançamento e a cobrança dos valores devidos. O trabalhador também vai se beneficiar. Basta o número do CPF para ter todas as informações vinculadas, sem a necessidade de número de PIS, chaves de acesso e etc. A população tem recorrido aos repelentes para se manter protegido da doença com o aumento no número de casos de dengue no país. Com a alta demanda, os maiores fabricantes temem a falta da matéria-prima do produto, que é importada e demora para chegar ao Brasil. Com um número insuficiente de vacinas contra a epidemia, tanto na rede pública quanto na privada, a população tem recorrido em peso aos repelentes para se manter a salvo da doença. Nos primeiros meses do ano, a venda de repelentes aumentou 26% nas farmácias em comparação ao mesmo período do ano passado. E o faturamento com a venda desses produtos também aumentou 45%. Porém, os maiores fabricantes não estavam preparados para um aumento acima do previsto e temem que falte produtos no ponto de venda, pelo fato da matéria-prima ser importada e demorar entre 30 e 150 dias para chegar ao país. Existem 3 princípios ativos usados nos repelentes, todos vindo do exterior. Icaridina, um ativo de origem original e de maior eficácia, que proporciona até 10 horas de proteção. O DIT, o ativo mais antigo de origem química inflamável. E o IR3535, ativo da multinacional Merck. O Icaridina é o mais procurado porque não só garante mais tempo de proteção, como também pode ser usado por grávidas e crianças menores de 12 anos. O problema é que a importação da Icaridina pode demorar 60 dias de navio. Antes de usar qualquer tipo de repelente, é importante seguir as instruções prescritas no rótulo, pois todos eles possuem indicações específicas. Médicos e especialistas alertam que não se deve passar repelente em ambientes fechados e nem em excesso, pois a aplicação exagerada não proporciona maior proteção ou duração. Os repelentes devem ser usados sobre a pele exposta e as roupas. No caso do uso de protetor solar, é importante usar primeiro o filtro e depois passar o repelente. O Voa Brasil deve ser lançado em breve pelo governo federal, mas a data ainda não foi definida pelo órgão. O programa deve apenas reunir os tickets que já custam até R$200, portanto, não garante que as passagens aéreas fiquem necessariamente mais acessíveis. O Voa Brasil deve ser lançado em breve na previsão do Ministério de Portos e Aeroportos. O projeto já teria passado pela validação do presidente Lula e da Casa Civil e aguardaria apenas uma agenda do chefe do Executivo para que seja feito o anúncio. Mas o programa do governo federal, que foi prometido como uma iniciativa para tornar as viagens aéreas mais acessíveis para parte dos consumidores, não garante que as passagens vão efetivamente ficar
ficar mais baratas. Isso porque não estão previstos subsídios federais que poderiam assegurar uma redução nos preços, ou seja, a definição dos valores das tarifas, descontos e promoções vão continuar a critério de cada companhia aérea. Na prática, a plataforma elaborada pelo Executivo será alimentada pelas empresas com dados disponíveis sobre passagens já vendidas pelas companhias com valores de até R$ 200. A questão é que as empresas já ofertam parte dos assentos nessa faixa estipulada pelo Voa Brasil. Somente entre janeiro e novembro do ano passado foram o equivalente a quase 15% do total de passagens comercializadas. Sem injetar dinheiro, o governo tenta negociar com as companhias uma meta de 4 a 5 milhões de passagens vendidas por até R$ 200 através do programa, como uma forma de estimular o incremento no número de passageiros, especialmente entre os que viajam uma vez por ano. Essa seria a investida adotada pela União para tentar fazer o programa sair do papel. O Voa Brasil foi mencionado pela primeira vez em março do ano passado. Ao longo desse quase um ano, teve o lançamento adiado várias vezes e o motivo seria justamente essa dificuldade de encontrar uma proposta que pudesse atender os consumidores que reclamavam do aumento que chegou a quase 50% nos preços das passagens em 2023. As companhias aéreas Latam, Azul e Gol já se manifestaram e confirmaram que estão participando das discussões relacionadas ao programa, mas sem apresentar mais detalhes. No início dos debates, as empresas chegaram a mencionar os elevados custos de insumos, como o querosene de aviação e a judicialização por parte de clientes, e pediram ajuda do governo para enfrentar dificuldades financeiras agravadas ainda pela pandemia. Paralelo ao Voa Brasil, o governo teria discutido um pacote de socorro às empresas com linhas de crédito no BNDES e flexibilização para negociar dívidas tributárias e regulatórias junto à União. E nos destaques internacionais, o Serviço de Monitoramento Europeu Copérnicos detectou altos níveis de emissões por incêndios na América do Sul. O fenômeno está gerando níveis de emissões de carbono desconhecidos há 2 décadas na atmosfera. O Serviço de Monitoramento Europeu Copérnicos afirmou em um relatório que os incêndios florestais na América do Sul, especialmente em Brasil, Bolívia e Venezuela, estão gerando níveis de emissões de carbono desconhecidos há 2 décadas na atmosfera. O comunicado alerta que a temporada de incêndios tropicais do continente está se aproximando do ponto máximo. O texto revela que foi observada uma alta intensidade de incêndios florestais e emissões na floresta amazônica, especialmente no estado brasileiro de Roraima, o que resultou nas maiores emissões de carbono registradas para fevereiro desde 2003. Durante fevereiro, as emissões estimadas para Brasil e Venezuela foram respectivamente de 4,1 e 5,2 megatoneladas de carbono. As previsões da entidade mostram que o transporte de fumaça está cobrindo uma grande área da região e causando um aumento da poluição do ar em áreas povoadas. Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, divulgado pela revista médica The Lancet, afirmou que há mais de 1 bilhão de obesos no mundo. A doença disparou desde 1990, quando o número estimado era de menos de 250 milhões de pessoas convivendo com a obesidade. De acordo com o relatório, os mais atingidos são os países mais pobres e a taxa cresce entre crianças e adolescentes mais rapidamente do que em adultos. O documento, divulgado antes do Dia Mundial da Obesidade, 4 de março, foi feito a partir de análises de medidas de peso e altura de mais de 220 milhões de pessoas em mais de 190 países para chegar às estimativas. A OMS afirmou que o bilhão de obesos veio muito antes do que o previsto, já que o esperado era que a marca fosse alcançada em 2030. Pesquisadores estimaram que em 2022 conviviam com a obesidade 504 milhões de mulheres adultas, 374 milhões de homens, além de cerca de 159 milhões de crianças e adolescentes. A doença crônica e complexa é acompanhada por um maior risco de morte por doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer. A OMS vem apoiando impostos sobre bebidas açucaradas, limitação da comercialização de alimentos não saudáveis para crianças e aumentando os subsídios para opções saudáveis.
E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!